começar a gravar aqui. Bom, ponto. Aí já está gravando, então fica mais fácil para que vocês não percam nada. Vamos lá, então. Eu preparei uma apresentação até para que eu não me perca aqui, né? Consiga seguir uma linha de raciocínio e para que eu traga o maior número de informações possíveis para vocês aí, né? A respeito dessa temática, a temática das provas digitais, que a gente tem ouvido muito falar, né? Às vezes a gente não consegue ver ainda a aplicabilidade, mas é muito importante que os advogados conheçam, porque a gente vive em uma realidade em que nós estamos hiperconectados e nós temos, né, magistrados que estão sendo preparados para a produção de provas digitais. A gente já teve um curso da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, depois a gente teve um curso da nossa Associação de Magistrados, ou seja, a gente já tem um número aí de magistrados que estão se preparando. E mesmo que vocês nunca tenham requerido a produção de provas digitais, vocês podem se deparar, né, com um juiz determinando a realização de uma prova de ofício, né? Foi o que aconteceu com a professora Vólia lá no Rio. Ela estava em uma audiência, após a instrução processual, em que as testemunhas prestaram depoimentos divergentes com relação à jornada, o juiz de ofício determinou a expedição de ofício lá para a companhia telefônica do reclamante, das testemunhas, pedindo lá os dados de conexão, os registros de estação radiobase. E aí vem aquela planilha com diversas informações, e aí chega aquilo, se você não conhece, não sabe o que você vai fazer com aquilo, o juiz te dá vista. Concedo vista às partes pelo prazo comum de 5 dias. Você não vai ter nem ideia o que fazer com aquilo. Então, ele nem vai ter ideia de outra discussão que a gente vai ter aqui, né, sobre a viabilidade ou não, né, a possibilidade ou não de um juiz determinar essa produção de prova. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter aqui também. É muita coisa, então vamos lá, para a gente não perder muito tempo. Meu Instagram, para quem ainda não me segue, para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, @professor Fabrício Lima, fico à disposição na medida do possível. Eu sempre respondo a todos lá, quem precisar, envie lá, que depois, qualquer dúvida que ficar da aula aqui, a gente discute depois. E aqui, né, é uma breve introdução que eu faço para trazer a gente para essa nova realidade em que vivemos, né? Não sei se todos aí chegaram a estudar. A gente tinha um modelo, né, lá em Foucault, que ele fazia referência ao tal do panóptico de Jeremy Bentham, né, que ele criou um modelo de prisão em que um único vigia ele seria capaz de controlar todos os detentos, porque ele ficava em uma torre ao centro da prisão e todas as celas eram voltadas, né, para essa torre, e a torre tinha um vidro translúcido que não era possível você enxergar quem estava lá dentro, se ele estava olhando para você ou não. Isso trazia uma sensação de que os presos, que os detentos estavam sendo constantemente vigiados. Isso já era por demais invasivo. Só que hoje a gente vive uma realidade ainda mais extremada, né, que é o que Bauman chama de modelo do pós-panóptico. Hoje nós vivemos em uma realidade hiperconectada. Esse celular aqui, ele sabe mais da nossa vida do que nossas mães, né? Sempre dizem que as mães sabem de tudo, sabem mais da nossa vida do que nossos vizinhos, né? Aquelas vizinhas fofoqueiras, aqueles vizinhos fofoqueiros. Então, é uma nova realidade. E hoje, tudo que a gente faz, principalmente utilizando equipamentos tecnológicos, deixa rastros. Seja utilizando a internet, a conexão no desktop, seja utilizando rede social, seja enviando um e-mail, seja fazendo uma ligação. E isso é uma realidade que nós precisamos estar preparados, né? E a partir do momento que a gente começa a conhecer algumas ferramentas que serão úteis para o nosso exercício profissional, a gente vai poder aí, talvez, encurtar caminhos. Talvez a prova no processo do trabalho não mais dependa exclusivamente das testemunhas. A gente passa a ter, né, um novo elemento, um novo meio de prova nessas circunstâncias. A gente vai discutir a questão da privacidade, né, a autodeterminação informativa, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem uma discussão sobre isso.
Mas é o que eu digo, para quem advoga para reclamante, se ele autorizou o uso dos dados e ele está falando verdade, tranquilo, né? Processo ganho, né? Dificilmente ele não precisa, talvez não vá precisar nem de testemunhas, a depender da situação, se ele for o titular do dado e ele autorizar a utilização, que a gente não vai ter discussão. Fere a privacidade, fere a autodeterminação informativa, a gente não tem mais essa discussão, o próprio trabalhador autorizou. Ou, melhor do que isso, você já junta a documentação com a petição inicial, já de antemão já tem prova pré-produzida, né, que dificilmente vai ser desconstituída por outro meio de prova. Então, é muito bacana, é muito interessante. Aqui eu vou trazer algumas ferramentas para vocês. Aqui, essa segunda tela é mais dizendo respeito a esse contexto em que vivemos, né, em que nessa sociedade hiperconectada, mas isso não interessa para a gente, efetivamente. Como eu disse, a nossa palestra seria prática. E aqui, para contextualizar, eu trouxe um caso, não é um caso trabalhista, mas é um caso que já demonstra como esse amiguinho aqui, ele diz mais do que deveria dizer, dependendo da situação. Não sei se vocês sabem, né? Lá no caso, que infelizmente vitimou lá o menino Henry, a polícia apreendeu o celular do Jairinho e ele dizia que ele estava dormindo. E a polícia, com base nos dados armazenados no celular dele, através de perícia que foi feita, verificou que ele deu 81 passos e andou 61 metros na madrugada da morte. Ele deve ser uma pessoa sonâmbula, ele deve andar bastante dormindo, se ele estava efetivamente dormindo. Mas o que eu quero dizer, né? Não entrando no mérito da questão, foi um caso em que o investigador conhecia essa funcionalidade. Se você não conhece a funcionalidade, como que você vai requerer? Né? A gente só encontra aquilo que a gente sabe que está procurando. Então, essa é a grande questão. Inclusive, depois eu vou presentear aí a todos vocês com uma planilha que não foi elaborada por mim, foi elaborada pela doutora Francina, que é uma planilha muito bacana, em que ela separou diversos tipos de ferramentas, umas de uso aberto, que todos vocês terão acesso, e outras de uso restrito, e aí que vocês dependerão de requerimento ao juiz, e ele vai ter que expedir um ofício se ele assim entender. Então, depois eu coloco aqui o link para vocês na tela também. E aqui a gente já vem para um segundo caso, que já é uma ferramenta específica aí, que é uma ferramenta muito bacana e que já foi utilizada em processo trabalhista, que é o Wayback Machine. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é esse Wayback Machine, a chamada máquina do tempo da internet? Eu até vou explicar o caso aqui. O reclamante, ele estava lá em uma execução postulando reconhecimento de grupo econômico. Para tanto, ele juntou aos autos print screen da tela. A gente vai ver mais à frente, print screen não é a forma mais adequada de se produzir uma prova digital de elementos extraídos da internet. A gente tem alternativas, né? A gente tem lá a ata notarial e a gente tem um outro serviço oferecido por uma empresa privada, que é a Verifact no Brasil, que depois eu vou mostrar para vocês também. Mas, nesse caso, ele juntou um print screen. E aí a empresa veio se defender e falou, não, essa página nunca existiu. A gente nunca, não, porque na página dizia que as empresas eram integrantes do mesmo grupo econômico, a página da internet delas. E, pelo CPC, se a parte impugnou o documento produzido digitalmente, a contraparte que produziu o documento tem que atestar a validade. Por sorte desse trabalhador, né, a colega lá, a juíza Tereza Narras, né, que também é uma professora que está sempre aí ministrando cursos para todo o país e no mundo, ela conhecia o tal do Wayback Machine. O que é esse Wayback Machine? Que é uma ferramenta de uso aberta. Qualquer um de vocês pode entrar lá no site do Wayback Machine e vocês colocam o site lá. O site do AB Pouso Alegre. Você coloca o site do AB Pouso Alegre. O que esse site faz? Ele tem armazenado versões anteriores daquele site, com prints.
E aí foi justamente o que ela fez. Ela entrou lá no Wayback Machine, achou a versão anterior do site que constava que efetivamente aquela empresa era integrante do grupo econômico e assim reconheceu o grupo econômico, ou seja, uma ferramenta sendo utilizada, no caso foi utilizada de ofício, né? A CLT permite, e nesse caso ajudou aí o reclamante no reconhecimento do grupo econômico, não entrando na discussão se pode agora reconhecer grupo econômico na execução ou não, que isso é objeto de outra palestra que também é bastante interessante. O meu conselho já fica, quem pretender reconhecer grupo econômico na execução, postule a instauração de DPJ, para garantir contraditório. Né? Explica que razão da decisão do STF, que vem entendendo que não seria possível incluir, né, na execução, para garantir o contraditório e cumprir a finalidade lá do CPC, que seja instaurado o DPJ, então, né, que a gente espera que seja uma alternativa. Mas essa aí não é objeto da nossa palestra. Aí eu trago aqui mais outra, olha para vocês verem como são inúmeras as ferramentas e inúmeras as possibilidades. Aqui eu trouxe um caso também que não seria um caso trabalhista, um caso penal, mas que teria aplicabilidade e já estão utilizando no processo do trabalho. Que é essa questão, após foto em Campos do Jordão, dentista perde prisão domiciliar e é detida em Belo Horizonte. Defesa alega TBT. Né? TBT é algo que já tinha ocorrido, que ela estava só rememorando. E aí, imaginem vocês, e aí a gente já entra aqui para a parte prática, gente. Deixa eu parar de compartilhar. Imaginem vocês foram contratados por essa dentista, e ela fala, ó, é TBT, como é que a gente vai provar que seria TBT? Não sei se vocês sabem, as fotografias, quando retiradas, a depender da ferramenta, a depender da câmera fotográfica, das funcionalidades que possuem essa câmera fotográfica, ou a depender do tipo de celular, elas armazenam dados, que são chamados metadados. E, com base nesses metadados, a gente tem muitas informações a respeito de uma determinada fotografia que foi retirada. E aqui eu vou trazer para vocês um site muito interessante, que vai ser aí extremamente útil para vocês, a depender da situação e do contexto, que nos ajuda a extrair esses metadados. Deixa eu só encontrar ele aqui. É PictoMap, mas eu não estava achando, mas achei. Como eu disse, aí vocês podem fotografar se quiserem, ou depois eu estou gravando para fornecer para vocês. Esse é um dos sites, existem outros sites que fornecem essa funcionalidade, mas esse é um dos sites que extrai os metadados de uma determinada fotografia. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma fotografia lá do meu cliente, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático da Justiça do Trabalho, né? Não sei se vocês já vivenciaram isso. Em alguns casos, a gente tem alguns processos, principalmente no trabalho rural, em que alguns trabalhadores alegam descumprimento da NR31, que é aquela relacionada ao fornecimento de banheiros e ao fornecimento de restaurantes, né, locais de alimentação, né, Copa. E aí, a gente às vezes vem com uma defesa, a gente vê a defesa em que o reclamado junta uma fotografia. E aí a gente tem a produção de prova lá, as testemunhas às vezes falam, nunca teve isso lá não, isso aí entrou depois. E aí seria um elemento de prova muito útil se esse empregador, se verdadeiramente ele tivesse comprado, adquirido e fornecido esses equipamentos durante a safra, que ele fotografasse lá durante a safra esses equipamentos sendo utilizados, e depois, em eventual processo, ele teria condições de comprovar que aquilo efetivamente ocorreu durante a safra e não depois. Já tem peritos que, quando vão lá até a sede da empresa, eles fotografam algo que vão entregar à empresa, como, por exemplo, um armazenamento de combustíveis acima dos limites de tolerância, eles fotografam e já juntam nos laudos com os metadados, já mostrando onde aquela fotografia foi retirada, já demonstrando que dia e horário aquela fotografia foi retirada, para evitar qualquer discussão. E o PictoMap permite isso, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, então.
Aí aqui é um caso particular meu, viu, gente? Eu vou achar aqui. E esse caso depois até virou processo. Vocês estão conseguindo visualizar aí uma fotografia de uma mocinha deitada em cima aí de duas malas e dormindo? Todos viram aí? Se puderem falar no chat se a visualização está sendo possível aí. Tá sim? Ótimo, então. Então, o que acontece? Eu, com a minha família, em 2018, a gente tinha uma viagem para a Disney, ia viajar, levar as crianças lá. E aí a gente chegou, viajei durante toda a madrugada, cheguei lá no Rio, no Galeão, e o nosso voo da Gol atrasou, até que ele foi cancelado. Aí ele foi cancelado e depois disso nos realocaram em outro voo muito mais tarde, né? E aí tem a jurisprudência, acima de 4 horas, a obrigação de indenizar por danos morais, né? Tem essa previsão. E aí, nesse caso, a gente tirou essa fotografia. Essa fotografia, por si só, poderia não dizer nada. Falou, você pode ter tirado essa fotografia em qualquer lugar, em qualquer dia. Só que não. Como eu tenho os elementos, ela foi extraída direto do celular em que produzida, ela tem os metadados. E olha lá para vocês verem que bacana. Tem a câmera que foi utilizada, no caso foi um celular LG, a data que a fotografia foi retirada, dia 18 de dezembro de 2018, o local, Terminal 2, desembarque, Galeão, Zona Norte, e as coordenadas geográficas, e, inclusive, aqui do lado direito, a gente tem a localização no mapa. Isso é muito interessante, pode ser muito útil aí, a depender da situação que eu disse. A gente precisa conhecer o maior número de ferramentas para que, no caso concreto, a gente saiba utilizar, né? Às vezes lá aconteceu algum risco, lá, integridade física do trabalhador, ele tirou uma fotografia, e aí você junta a fotografia, junta os metadados. O que não pode acontecer, gente, se eu pegar essa fotografia aqui, que saiu da minha câmera, e eu envio ela como imagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp ou qualquer outro elemento, ela vai perder esses metadados originários. Então, eu preciso que eu tenha a versão original da fotografia no aparelho, para que aí eu envie essa fotografia como documento, não como imagem. Aí eu consigo extrair, né, essas informações. Lá no caso da nossa dentista lá atrás, se ela tivesse a fotografia original extraída lá no celular, com os metadados, se fosse verdade a teoria dela, não sei se é, ela conseguiria comprovar que foi TBT, que não foi naquele dia que ela estava lá em prisão domiciliar, que ela foi passear em Campos do Jordão. Então, aqui, uma ferramenta muito bacana aí, que pode ser utilizada por vocês. Mas aí eu vou parar de compartilhar e vou voltar aqui, que ainda tem muitas outras ferramentas para vocês. Mas antes disso, eu falei que eu ia dar um presente para vocês. Eu estou colocando aí esse link. Deixa eu ver, compartilhar para vocês. Nesse link, gente, nós temos a planilha que foi elaborada pela doutora Francina, né? bit.ly/planilha provas. Lá, vocês terão a planilha, eu vou mostrar aqui para vocês como é a planilha, para vocês terem uma ideia, para até entender, inclusive até aulas, links com aulas no YouTube tem nessa planilha, muito bacana. Quem quiser se aprofundar no estudo das provas digitais, é uma excelente oportunidade. Olha aqui, gente, aqui embaixo a gente tem as abas, né? Aí aqui, ó, gente, fontes abertas. Aí eu clico aqui nas fontes abertas, olha lá o que eu tenho. Open Source Framework, né, que são as fontes abertas. Eu tenho ferramentas para eu descobrir o nome dos usuários e saber porque essa é uma questão também bastante interessante. Não basta, por exemplo, o Fabrício Lima Silva, o funcionário chama Fabrício Lima Silva. Ele fez um post no Facebook. E aí eu junto aquele post Fabrício Lima Silva, mas eu posso trocar meu nome para José da Silva depois, e aí vocês não conseguiriam encontrar o meu perfil novamente. Então, o ideal é você achar o número de identificação. E aqui a gente tem algumas ferramentas
para encontrar os perfis e também para encontrar esse número que identifica, né, o titular lá da conta. Aí tem que para várias ferramentas, lá do Tinder, tem muitas coisas. A gente tem ferramentas de pesquisa de e-mail, ferramenta, lista negra de correio, a gente tem muita coisa, assim, domínio, subdomínio, a gente tem as fontes fechadas, Profici, ANAC, Arisp, BNDT, aqui a gente tem todos, e bacana que a gente tem também, né, aqui, montadoras de veículos, a gente tem os links de redes sociais para postular, para pedir para o juiz e já dar o endereço para o juiz de onde ele deve oficiar, né? SUSEP, por exemplo, você saber se o devedor trabalhista ele tem algum seguro de algo, porque dependendo do seguro ele tem um patrimônio, às vezes você não está encontrando, né? Às vezes ele está utilizando o carro do filho, só que o carro é dele mesmo, e o seguro está no nome dele, né? Isso acontece. E aí, oficiando a SUSEP, constando ele lá como motorista principal, isso é um elemento que seria útil. Então, tem muita coisa. Aí a gente tem aqui outra aba de geolocalização, para descobrir coordenada, cobertura. Aí tem muita coisa de metadados. E aqui, ó, aí, o PictoMap está aqui, ó. Tem o foto forense, que também é uma finalidade para ver se uma foto foi alterada, se ela foi manipulada. Então, tem muita coisa que vocês vão brincando na hora que vocês não tiverem nada para fazer, né, no sábado à noite. Vocês entrem aqui e vão brincando com isso aqui. E aí, no final aqui, ó, a gente tem, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, aqui os links de alguns vídeos no YouTube, ajudando, auxiliando aí, né, quem quiser se aprofundar no assunto. Mas vamos lá, que eu ainda vou apresentar várias outras ferramentas, né, e aquelas que são mais pertinentes aí para o nosso dia a dia, né, e aí eu vou demonstrando para vocês. Vamos lá, então. O endereço, então, da planilha, bit.ly, planilha provas. Aqui, eu mostro essa telinha aqui para vocês, para começar uma discussão muito importante. Não sei se vocês sabem, esse site aí, o Fake Whats, o que ele permite? Permite que eu crie uma conversa fake de WhatsApp. E eu posso fazer o print dessa conversa fake e juntar no processo. Por exemplo, o funcionário pediu demissão. Só que, na verdade, ele quer dizer, alegar, né, de má fé, que ele foi dispensado. Ele pode ir lá pegar a fotografia do chefe dele, pegar o nome, colocar o número de telefone dele e colocar na mensagem. Não precisa mais voltar, você é um vagabundo, você está no olho da rua, até justifica dano moral. E aí ele junta no processo como se fosse um print. E aí, quem vai provar? Pelo CPC, se houver impugnação da parte contrária, é ele que tem que comprovar que essa conversa é verdadeira. Por isso, né, inclusive aqui eu depois vou passar para vocês um link de um artigo bem bacana do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é justamente discutindo a invalidade no processo penal de prints. E para isso a gente tem ferramentas que nos auxiliam, né, a comprovar que aquela conversa não é uma conversa falsa, que aquela conversa é uma conversa verdadeira. Primeira modalidade, a modalidade tradicional, a ata notarial. Vocês viram lá, eu já julguei um processo em que a reclamante, ela entregou atestado da empresa e postou no Facebook dela, só vou trabalhar o dia que quiser, atestado neles, kkkk. Isso que ela fez. Na época foi só print, o print não foi impugnado, beleza, mantida justa causa. Mas imaginem vocês se houvesse a impugnação. Qual seria a postura correta do advogado, da advogada nessa circunstância que assessorasse essa empresa? Ele poderia ir lá no cartório e solicitar um registro de uma ata notarial, né? Vai lá, agenda o horário, não é muito barato, né? Mas aí o tabelião, ele iria acessar a rede social e ali ele iria certificar o que ele viu naquele dia, naquele horário, né? Que adentrou na rede social da fulana e verificou que existia um post assim assado, ele pode até fazer um print, depois certifica que aquilo corresponde ao que ele analisou.
essa seria uma alternativa. O problema é que, às vezes, isso muda do dia para a noite. Né? A empresa viu isso agora à noite. O cartório não está aberto agora. E aí alguém manda uma mensagem para ela. Você está ficando doida? Apaga isso aí. Seu chefe vai ver. Ela apaga e aí já era. E aí, com isso, eu vou mostrar para vocês uma alternativa, que é a Verifact. Não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, tem citação sobre a Verifact no STJ, reconhecendo ela como um meio de certificação de prova digital. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É a tela da Verifact. Está aqui, Verifact. Eu já tenho minha conta na Verifact. Vou entrar. E aí, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de fazer registro, seja de conversa do WhatsApp, que aí eu abriria o WhatsApp Web e faria a abertura da conversa, e ali eu registraria com prints e com filmagem, aquilo que foi verificado naquele determinado momento, ou de site. E aqui eu vou fazer com vocês um teste. Eu vou fazer aqui, ó, novo registro, para vocês verem como é que funciona. Vamos lá, então. Aí eu poderia pegar o WhatsApp ou site. No nosso caso, vai ser um website. E eu vou colocar aqui o site da EMD, online. A EMD é a escola que eu coordeno a pós-graduação lá com o Yuri e com a Avó. Aí eu vou lá, ó, título do registro. Nesse caso, eu vou escrever registro teste. Aí vocês escreveriam o que for cabível aí para identificar esse registro. E aí, ó, já tem o fuso horário, a data. Aí eu vou concordar com os dados e eu vou colocar aqui, ó, iniciar registro. Vamos lá, então, iniciar registro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui foi aberta a página da MD. E aí o que me interessa, por exemplo, é o curso aqui que está meu nome, que, por exemplo, eles estão utilizando indevidamente meu nome, né? Porque eu nunca falei que eu iria dar aula para eles e eu queria comprovar isso. Como que eu comprovo isso? Eu vou lá, vou clicar no curso, vou abrir a página e aí eu vou fazer o quê? Eu tenho a opção de, por exemplo, fotografar. Eu quero fotografar esse trecho. Vamos lá ver onde está o nome do... Não, aqui tem a fotografia do Fabrício. Vamos pegar onde tem a fotografia do Fabrício. Eu clico no botão direito e tirei uma fotografia. Fala, não, mas só fotografia? Eu quero mostrar também como que está todo o site aí. Aí eu posso filmar. Eu clico aqui no botão direito, filmo, e aí eu vou filmando tudo que está aí, né? O que me interessa, eu posso voltar da forma que achar melhor, e aí eu entro e concluo. Já era o que eu precisava. Se fosse uma conversa do WhatsApp, eu tiraria fotografia, também filmaria a conversa do início ao fim. E aí eu confirmo. Aí o que acontece? A partir desse momento, o que a Verifact vai fazer? Ela vai, com base nos elementos que eu colhi, gerar um relatório. Eu falo, ó, no dia tal, o Fabrício entrou no site tal, IP tal, e lá ele extraiu uma fotografia que está no arquivo tal e extraiu um vídeo que está no arquivo Y. E isso é fechado com chave pública ICP. E aí, depois, com isso, eu tenho elementos para juntar no processo, né? Tudo que foi ali produzido. Eu já fiz isso antes. Eu vou tentar aqui abrir para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Aí tem um relatório técnico que justifica qual é a tecnologia utilizada pela Verifact, né? Também seria ideal que juntasse no processo. E aí a gente tem conteúdo registrado. O problema é que meu arquivo aqui já expirou, já passou o horário, o período para fazer o download. Eu já tinha feito o download disso antes, mas eu vou deixar aqui, depois eu volto para vocês verem o resultado. Aí eu vou continuando aqui com a nossa temática,
porque não demora muito, porque o registro foi curto, mas ainda não terminou. Aí eu volto para apresentar para vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar discutindo aqui. Deixa eu parar de compartilhar para achar. Aqui é justamente o artigo que eu acabei de fazer referência para vocês, para tomar muito cuidado com o print screen, né? O print screen é suficiente à materialidade dos crimes digitais. E o professor Alexandre Moraes da Rosa, que também é juiz, ele também traz um indicativo para utilizar ou a ata notarial ou a Verifact, e ele tem uma outra ferramenta que não é brasileira, é internacional, que também permitiria esse registro. Então, aí fica a dica para vocês. Está lá no Conjur, foi publicado dia 17, há 3 dias esse artigo. É um artigo bem bacana que ele fala de todos os requisitos para a validade de uma prova digital. Só que aí que eu acho que a gente chega no ponto que vocês, né, que é o mais interessante para todos vocês, ou pelo menos para quem atua na Justiça do Trabalho, é aquilo que mais traz o nosso interesse, que é esse aí, ó. Justiça usa localização de celular para analisar direito a horas extras. Pedidos têm sido feitos principalmente por bancos para substituir testemunhas. Alguém já se deparou com esse requerimento, ou pelo menos já ouviu a discussão sobre isso? É algo que tem acontecido com uma certa frequência. E, assim, a gente tem que enfrentar essa discussão. Primeiro, pode, o juiz tem o poder, ou a questão seria preservada por sigilo? Essa é uma discussão. Mas, antes disso, eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas. Como eu disse, para quem advoga para reclamante, o reclamante autorizou, ótimo. Ele tinha registro, tinha conexão a dados móveis, tinha conexão com a internet, melhor ainda, com a geolocalização ligada. Excelente. Talvez você não vai precisar nem de testemunha para o processo. Você vai juntar só o relatório, né, que eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Aqui eu estou expondo um pouco da minha vida particular para vocês, que eu estou entrando na minha timeline do Google. O endereço é timeline.google.com. timeline.google.com. Para acessar a timeline do Google, você precisa estar conectado com a sua conta do Gmail. Quem tem conta no Gmail, muito provavelmente, se autorizou os dados de geolocalização, vai ter esses dados armazenados. Aqui, até um certo tempo, eu tinha meus dados de geolocalização ligados. E aí, o que acontece? Cada pontinho desse aqui, ó, são locais que eu frequentei. Eu consigo aqui, com base no lado esquerdo, no ano, no mês e no dia, verificar onde eu estava, o que eu fiz nesse dia, ou eu posso clicar nesses pontinhos aqui, ó. Eu vou clicar aqui nesse pontinho aqui para vocês verem que interessante. Cliquei nesse pontinho no dia 3 de novembro. Estão vendo aí? Olha o que aconteceu. No dia 3 de novembro, apareceu que eu saí de Roma e fui para Veneza. E olha aqui para vocês verem. Tem quanto tempo que eu andei de ônibus aqui. Tem quanto tempo que eu fiquei num hotel das 7h27 às 8h34. Tem o tempo que eu saí do Mercury Venezia e fui para outro lugar, que eu permaneci nesse Mercury Venezia. Tem o tempo que eu andei 24 minutos. Tem o tempo que eu fiquei no aeroporto, entre 10h05 e 11h06. Tem o tempo que eu dirigi, o período que eu dirigi, 10,5 km. Tem, assim, tem tudo. Tudo, gente. E o pior do que isso, ou melhor, não sei. Deixa eu só ver aqui. Não está abrindo. Tem as fotografias, gente. Deixa eu só... Eu tinha anotado a data aqui. 5/11. Era para ter.
não está abrindo agora, não sei se está pesado, ou se é porque eu estou compartilhando a tela, ele excluiu. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui só para ver, gente. Porque o que acontece? O que eu queria dizer para vocês? Além de mostrar quanto tempo eu fiquei em cada local, se eu tirei uma fotografia, se eu fiz um print com o meu celular, ele armazena a fotografia que eu tirei naquele local, naquele horário, ele armazena o print que eu fiz da tela do meu celular naquele horário, ou seja, ele armazena a minha vida inteira. E aí que a gente tem que tomar certa cautela, né? Isso ainda é objeto de discussão jurídica, possibilidade, né, de ampla direção do processo, que o juiz poderia determinar em qualquer caso a apresentação das provas digitais. Isso é discutível, né? A gente tem discussões, hoje estava num grupo hoje que eu participo com advogados de São Paulo, advogados do Brasil inteiro, e juízes também, professores também, e a discussão lá era essa, né? Alguns entendem que não viola a privacidade, não viola a intimidade, e não deveria existir nenhuma restrição, e outros, como eu, né, eu entendo que esse meio de prova só vai ser admitido de uma forma excepcional contra a vontade do titular do dado. Porque ele autorizando, está autorizado, né? Está tranquilo, né? Ele falou, não, pode pegar aí, doutor, pode pegar, doutora, não tem erro, não. Te dou a senha aí do meu Google, e aí você vai poder pegar aqui, agora deu, só um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Olha aqui para vocês verem, no dia 4 de novembro de 2019, ele mostra todo o trajeto que eu fiz no mapa aí do lado direito, e aqui do lado esquerdo, ele mostra os meios de transporte que eu utilizei, o local que eu fiquei hospedado, lá o print que eu tirei, a fotografia da minha esposa, a fotografia da minha esposa, o print que eu tirei lá. Aqui é o print que o centro histórico de Roma em um dia, eu tinha um dia para ficar lá, eu fiz esse print. O que eu quero dizer? Isso aqui demonstra muito, pode dizer muito da nossa vida, gente. Muito, 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 né? Às vezes foi para algum lugar com a esposa, com o namorado, com a namorada, e tirou alguma fotografia aí não republicana, e o juiz vai ter acesso a isso? Não sei, né? É um pouco discutível essa possibilidade. Mas aqui, o que eu quero dizer para vocês? Imaginem o trabalhador. Ele está lá, trabalhando em determinada empresa e ele não registra o ponto corretamente. E aí, você como advogado é procurado por ele, primeira coisa que você vai olhar, falar, você tem a geolocalização ligada? Você tem a conta no Google? Tem. Você autoriza a gente a analisar seus dados? Pronto. E aí, o que eu quero dizer para vocês? A LGPD, ela garante ao titular do dado o livre acesso, ou seja, as empresas são obrigadas a fornecer esses dados, e a grande maioria já criou ferramentas em que o próprio titular pode automaticamente ter acesso a esses dados. Por um lado, é direito do titular pedir que esses dados sejam excluídos, eles não sejam mais armazenados, ele pode falar, eu quero que exclua. Por outro lado, ele tem direito ao acesso. E aí, por exemplo, na ferramenta do Google, a gente tem essa página aqui em que o titular vai solicitar o acesso aos dados. Deixa eu mostrar aqui para vocês, também é muito importante. Que é o takeout do Google. É takeout.google.com. Aqui eu consigo pegar meus dados de agenda. Não quero agenda, saber que compromisso eu marquei. Talvez, né? Talvez o empregador que organizasse a minha agenda, os dados da agenda pudessem ser interessante. Mas aqui, compras que eu fiz, os contatos que eu armazenei no Google,
o que eu tenho no Google Drive, tudo isso eu consigo, as fotos armazenadas no Google eu consigo extrair. Mas o que vai interessar, né, eu desmarcaria tudo, e eu entraria e pediria somente os dados do Google Maps, suas preferências e seus lugares pessoais nos Maps e os registros de atividade. Então, assim, com isso, o que vai acontecer? Você solicita, o Google te dá duas opções. Ou você recebe isso no seu e-mail, ou você recebe isso no seu Google Drive. Já fica armazenado lá no Google Drive. Qual é o problema? O problema é que lá na timeline do Google, a gente tem todos os dados estruturados, tem todos os dados organizados. A gente faz o cruzamento do lado esquerdo, bonitinho, né? Os locais em que a pessoa esteve, o meio de transporte que ela utilizou, e do lado direito a gente tem o mapa. No Google Takeout, vem um arquivo que é com a extensão JSON. Essa extensão é uma linguagem como se fosse uma linguagem de programação. Aí, é possível extrair, entender ali? Porque vem os dados de localização, vem o tempo, só que dá muito mais trabalho, né? Teria que, na minha concepção, eu, enquanto magistrado, não analisaria isso, não, determinaria uma perícia, para que o perito verificasse os locais em que a pessoa estava e o tempo que permaneceu naqueles locais. Existe uma ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês. No meu caso, como eu tinha uma quantidade de dados gigantesca, ele não conseguiu ler os dados. Mas, talvez, a depender da situação, se a pessoa, o trabalhador, ele tiver uma quantidade de dados menor, um período de tempo menor, esse site, Location History Visualizer, ele transforma aqueles dados desse arquivo que eu falei para vocês, com a extensão aqui, ó, JSON, JSON, em dados como se fossem lá do Google, da timeline do Google. E aí você consegue ver os locais, aí fica tudo bonitinho, tudo organizado, fica tudo aparece no mapa. Qual é o problema? A versão que dá essa funcionalidade é uma versão paga. Não é gratuita, mas é uma ferramenta que existe para, talvez, né, antecipar, não depender de um perito ter que fazer essa análise. Então, fica aí, né, a indicação para vocês. Qual é a grande vantagem dos dados da timeline do Google? Eles são extremamente fiéis, eles são extremamente fidedignos. Ele vai ver o horário que você entrou na empresa, e ele vai ver o horário que você saiu da empresa. Ele vai ver o horário que você saiu, foi comer, o tempo que permaneceu na sua casa comendo, e o tempo que você voltou, e o meio de transporte que você utilizou. Ou seja, testemunha para quê? Num caso desse, se é o próprio titular do dado que vai permitir essa utilização. Se ele quiser o que efetivamente é dele, não quiser nem nada a mais nem a menos, tranquilo. Você vai extrair os dados lá do Google Takeout. Muito importante, justifique a apresentação, explique, arrume um tutorial, porque nem todos os magistrados vão conhecer aquilo. Nem todos os magistrados vão entender que aquilo é um meio de prova. A depender da situação, pega lá um vídeo no YouTube explicando como é que funciona. Joga o link lá do YouTube, né? Falando, é para isso que serve que eu estou juntando aí. Dá uma olhada. Então, é isso que a gente tem que fazer. Sempre que a gente formula um requerimento em juízo, né, que a gente sabe que é algo novo, a gente já justifica. Por exemplo, não, eu quero pedir expedição de ofício. Eu tenho que justificar o motivo pelo qual eu quero a expedição de ofício. O ideal é que eu já forneça o endereço que seja oficiado, quais dados que eu quero que sejam obtidos. E hoje, gente, no Jus Brasil, você acha tudo isso. Você acha lá despacho falando tudo certinho. Você coloca lá geolocalização, estação radiobase, coloca andamento de processo. Aí você pega lá despacho do juiz, certinho, bonitinho, ele mostrando o que ele está requerendo. E aí você consegue formular um requerimento, né, com base naquilo, se você não tiver elementos para estruturar sozinho ou sozinha, né, a primeira vez, ninguém nasce sabendo, né, a gente tem que aprender, e às vezes a gente tendo um bom exemplo, a gente consegue, né, facilitar a nossa vida. Então, fica a dica aí para vocês, né, o Jus Brasil é um importante aliado aí, né, nessas pesquisas aí de despachos, de decisões, que discutem essas matérias.
Tá, professor, tranquilinho, né? Entendi. Mas e se o meu cliente ou o cliente da parte contrária não tivesse a geolocalização ligada? Se estivesse tudo desativado? Tem alguma outra forma, algum outro elemento para a gente conseguir comprovar? E não só jornada, viu, gente? Não só jornada. Né? O professor Farley, eu já ministrei um curso de provas digitais com ele também, que é juiz lá em São Paulo. Ele, numa instrução de um processo, era discussão de um vínculo empregatício de doméstica. E a discussão se ela ia 3 dias por semana ou 2 dias por semana. E aí a discussão, né? Para a empregadora, suposta empregadora, ela ia 2 dias. E ela dizia que ia 3 dias. E aí o Farley chegou para ela, né, nessa linha de discussão, né? Ah, eu posso determinar de ofício, eu não posso determinar de ofício? Ele perguntou a ela, a senhora autoriza, qual que é a operadora de telefonia da senhora? Ela é a Claro. A senhora autoriza que eu espeça ofício para a Claro, para que ela forneça os dados, os registros de conexão da senhora? Ela autoriza. Nem seguiu a audiência. Por quê? O advogado da contraparte, que já entendia, ou deveria entender um pouco de prova digital, ele talvez já saberia qual era a verdade, e já fizeram acordo. Né? Já falou, não, pode deixar, vamos fazer um acordo, evita, não precisa de ofício, não, excelência. Para vínculo. Para vínculo. Só que aí, o que eu quero dizer para vocês? Tá, talvez não tenha geolocalização ligada. Mas a gente tem os dados, eu estou em Teófilo Otoni, o meu celular, ele está conectado a uma estação radiobase da Oi. Eu estou na minha casa. Se o meu trabalho não for próximo à minha casa, se o meu trabalho for distante a um ponto que lá eu vou estar conectado em outra estação radiobase, e aí isso não precisa ter nada autorizado. A partir do momento que eu estou usando o serviço de telefonia, a empresa telefônica tem esse registro de conexão. E aí, deixa eu mostrar aqui uma tela que vocês vão entender melhor. Aqui, ó, a gente tem em cada vértice aí desses... É vértice que fala? Não sei se é vértice, é de triângulo, né? Do ângulo, como é que chama? Acho que é vértice mesmo, não sei. É uma torre. Aqui é uma torre, ali do outro lado outra torre, aqui no vermelhinho outra torre. Né? E aí cada torre tem um azimuth, que é esse ângulo de abertura, que seria, em tese, né, a área de abrangência da torre. E aí o que eu preciso? Né, eu vou fazer o quê? Eu vou expedir ofício, então, para a Claro. Eu peço para a Claro para ela me fornecer os registros de conexão lá do aparelho número tal. Né? Inclusive, na planilha lá, tem um site que você descobre de qual operadora é o celular. Porque às vezes você não sabe. Aí você tem o número do reclamante, você vai lá, qual é a operadora. Tem um site que chama qual é a operadora. Coloca lá, você vai descobrir, é Oi. Então pronto, você já sabe que você vai pedir expedição de ofício para a Oi, para que ela forneça os registros de conexão daquele determinado número. O que vem, gente? Planilhas e mais planilhas. E nessas planilhas tem as conexões que foram feitas e tem os registros das torres. E aí, o que você vai ter que fazer? Vem aquela planilha, vem a geolocalização da torre. O que você faz? Muitos vão sentar e chorar, porque falam, não sei o que faz com essa geolocalização aí, não. Eu vou aqui abrir, aí eu vou aqui mostrar para vocês mais uma dica muito bacana. A gente tem um site de um colega, professor, perito, ele é presidente da Associação dos Peritos de Computação Forense, que é o Marcos Monteiro. Não sei se vocês conhecem ele. Eu já fiz uma live com ele, tem salva lá no meu Instagram, salvo engano. E aqui no site dele, tem aqui, ó, ferramentas. Olha lá, forense de imagem, sabe aquele picture map? Tem aqui também. Não, aqui é o Forense Kali, mas também é possível, também é útil. Aí aqui, ó, tem o Forense em Mobile. E aqui, ó, tem análise de ERB, análise de estação radiobase. Então,
vieram as planilhas da operadora. O que eu tenho que fazer? Verificar quais são as torres que houve o registro de conexão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, ferramentas, Forense Mobile, análise de RB, CGI, Cell Global Identifier. Peraí, não, tá errado, né? Não é o CGI, não. É no outro. Desculpa. Análise de RB, coordenadas geográficas. Isso aqui foi desenvolvido pela Polícia Civil eu acho que é do Paraná, peraí, deixa eu ver. Quem somos? Interpretação, Santa Catarina. Academia de Polícia de Santa Catarina que fez essa ferramenta aqui. O que isso aqui faz? Eu abri o Google Maps. É isso que está aberto. O que isso vai me ajudar, professor? Até aqui nada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou primeiro colocar aqui, ó, adicionar, ó, adicionar. Aí eu tenho antena ou ponto. Suponhamos que o nosso reclamante trabalhasse aí na OAB de Pouso Alegre, certo? Então, primeiro eu tenho que colocar o local. Eu posso colocar a casa dele e colocar o OAB de Pouso Alegre, para saber se ele está em casa ou no OAB. Eu coloco esses dois pontos. Mas primeiro eu vou colocar só um. Vou colocar o OAB de Pouso Alegre aqui. Vou clicar em ponto. Nome do ponto. Eu vou colocar aqui OAB. Poderia colocar o local de trabalho. E aqui eu vou colocar a geolocalização da OAB de Pouso Alegre. É só olhar no Google que vocês vão ter a geolocalização. Aqui eu já copiei, eu já anotei antes da nossa aula, para facilitar a nossa vida, senão a gente ia perder tempo. Como eu disse, eu queria dar muito conteúdo em pouco tempo e conteúdo prático para vocês. Olha lá, ó. Automaticamente surgiu um pontinho aqui, ó, da OAB. Só isso resolve? Não. Eu descobri onde que é o empregador. Eu quero saber se a torre que ele estava conectado era a torre perto da OAB. E o horário, se era horário de trabalho ou fora do horário de trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui de novo. E aqui eu vou adicionar quantas torres ele tiver conexão. Aí eu venho lá adicionar. Aí eu vou colocar a antena. E aqui eu vou colocar antena 1. E aí depois eu vou colocar todas as outras, né? Aqui no caso eu vou colocar só uma, só para vocês terem uma ideia, né? Senão a gente fica muito tempo aqui. Aí todos esses dados a gente vai ter lá na nossa planilha que veio da operadora de celular. O azimuth, a distância. Lembrando que aqui é só uma simulação, né, gente? Aí uma torre. Para mim, uma torre é suficiente. Eu vou salvar. Olha para vocês verem que bacana. O que aconteceu? Da planilha que eu recebi da operadora de telefonia, em que foram apontados os dados, as torres em que eu conectei, né, a geolocalização das torres em que eu conectei, eu vou colocar todas as torres. E aí vai ter o horário. E aí eu vou olhar, nesse horário, onde que ele estava? Ah, não, esse horário ele estava na casa. Esse horário ele estava na empresa. E aí aqui, ó, por exemplo, se nesse horário ele tivesse aqui nesse raio de abertura aqui, desse azimuth, ele estava trabalhando. Qual é a grande questão, a grande discussão, gente? Muito diferentemente do Google Timeline, aqui não é exato. Por quê? Porque se eu não recebi mensagem, se eu não fiz ligação, eu não vou ter precisa a hora que eu cheguei nesse local. Eu não vou ter precisa a hora que eu fui embora. A gente vai ter uma estimativa. Inclusive, o TRT de Santa Catarina, ele criou um centro de provas digitais lá. E esse centro de provas digitais criou um programinha que cruza com esse da Polícia de Santa Catarina. E aí eles pegam as informações que vêm da empresa telefônica
cruza com aqueles dados lá da Polícia Civil de Santa Catarina e faz um relatório de um padrão médio. Fala, de tal horário até horário ele estava na empresa, de tal horário até horário ele estava em outro local. Isso facilita, né? Mas, assim, não é, né, uma prova absoluta. No caso lá da professora Avólia, ela disse que conseguiu invalidar, né, os registros, que prevaleceram as provas orais. Eu não sei, eu não vi a decisão, então eu não posso afirmar com precisão. Né? Não estou dizendo que ela está mentindo, eu só não sei qual foi a fundamentação que foi apresentada pelo colega. Mas é um caminho, principalmente aqui. A doméstica, que é o vínculo. Você não precisa saber o horário que ela foi, que ela saiu. Você precisa saber se ela foi só, quantos dias ela foi. Seria uma prova tranquila de ser feita com a estação radiobase, se ela não tinha internet. Só que tem outra coisa. Se a doméstica ela vai trabalhar com o celular dela e ela utiliza o Wi-Fi, ou o funcionário utiliza o Wi-Fi da empresa, e ele costuma ali navegar pelo Instagram, navegar pelo Facebook, se a gente oficia o Facebook, a Meta hoje, né? Ou se a gente oficia a Google, né? A gente consegue saber qual foi o IP da conexão. E com o IP da conexão, eu consigo saber se a pessoa estava ou não estava naquele lugar. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Né? Hoje a gente utiliza muito, né? Tem sido utilizado muito, a tal da assinatura digital. Eu vou aqui ter um contrato que eu assinei com a editora. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Que foi com assinatura digital, mas não assinatura digital nossa, do token, né? Não, foi assinatura digital de um site, né? Aqueles sites particulares. Que registram o quê? Tem como garantir que foi o Fabrício mesmo que assinou? Efetivamente não, pode ter sido minha esposa, pode ter sido meu filho. Mas, pelo menos, a gente consegue saber qual foi o login do e-mail, ou seja, então alguém tinha minha senha, e não só isso, o IP de que originou essa assinatura. Então, a gente tem alguns elementos para trazer uma credibilidade. Né? E aí, o que a gente pode fazer? Nesses casos em que o funcionário, a funcionária, que ele não tem a geolocalização, talvez, a depender do uso que ele fazia do celular no trabalho, com esses registros de conexão, a gente consiga estabelecer um padrão. Eu não acho que seria muito útil para comprovar a jornada. É só se ele ficasse conectado, utilizando a internet o tempo todo. Mas, se sim, né, como, por exemplo, tem gente que usa o Google o tempo todo. Né? O meu Google fica aberto o tempo todo. Então, seria possível. Aí verificava qual que é o IP que ficou o Google. Aí vocês vão dizer, mas o trabalhador de má fé pode deixar o celular dele lá e ir embora para casa. Falei, de má fé, todo mundo pode usar má fé para qualquer coisa na vida. Né? A gente não pode ficar presumindo fraude. Né? Fraude tem que ser comprovado. O que eu digo? O juiz determinou prova digital, ou a parte que requereu prova digital. A prova digital é absoluta, não admite prova em contrário? Eu sou capaz de dizer que não. Eu já ouvi pessoas defendendo que sim, e eu não tenho esse olhar. Eu acho que tudo tem que ser interpretado e tudo é passível de manipulação, né? E a gente precisa, talvez, explicar o que efetivamente acontecia. Então, fica aí a minha discussão, né, para dizer, né, eu acho que poderia ser um meio de prova interessante, mas não absoluto, né, que poderia ser necessário, depender da situação, né, alguma prova complementar. Só que aí eu entro naquela discussão que eu estava fazendo com vocês antes, gente. Eu posso, chegou lá, né, eu estou pelo reclamado. O reclamante pediu a jornada lá estratosférica, e eu falei, excelência, eu quero os registros de conexão do celular dele, quero os dados de conexão da estação radiobase. Espeça ofício para claro. O juiz pode, de plano, vai e definir? Ou isso a gente teria que sopesar? Trouxe aqui uma notícia do New York Times, né?
Ela tem o seguinte título: Track eu não sei, meu inglês é péssimo, viu, gente? Quem foi The Damacy of My Marriage on Google Maps. Ou seja, é o rastreamento acabando com o casamento, né? Brincadeiras à parte, eu tenho um conhecido que um dia eu dei a aula de... Eu só vou falar isso se vocês jurarem que não vão fazer isso. Senão, não vou falar. Todo mundo jurou? Tá, então beleza. Eu tinha explicado o funcionamento da timeline do Google. E aí, chegou lá o notebook do companheiro, da companheira, né, para identificar quem é. Estava aberto, chegou lá, timeline.google. É que no iPhone também tem registro de localização, só que aí pede o Face ID, né? Se você não colocar o roxinho, aí você vai esperar dormir para tentar ver também, porque tem privacidade, você vai ter lá. Mas aqui, no Google é mais fácil. Estando aberto, entrou no Google, viu tudo. Que ele ia passear em algum lugar, que ela ia passear em algum lugar. Falei, mas quem que mora nesse lugar que vai todo dia? Né? Ela fala, vai lá buscar leite. Não sei. Isso acaba. Então, o que eu quero dizer? E aí é a grande discussão. Se o trabalhador, ele titular do dado, ele se recusa a apresentar, dá para presumir que o que ele está falando inicial é mentira? Dá para aplicar o 400 do CPC contra ele? Eu não sei. Por que acontece? Esses registros, eles podem demonstrar mais do que o horário. Pode demonstrar muita coisa que, às vezes, não é de interesse da parte em demonstrar. E, por isso, eu tenho uma visão um pouco restritiva, para não acolher a prova em todos os casos, ampla e livremente. Eu defendo, aí é a minha opinião, Fabrício, enquanto professor e também magistrado, assim vou decidir, que a aplicação das provas sem a anuência do autor, ela só pode ocorrer de forma supletiva subsidiária. Quando, Fabrício? O reclamante produziu a prova lá, ouviu o testemunha dele. Veio a empresa, a gente ouviu o testemunho da empresa. Os depoimentos são contraditórios. Eu não tenho elementos para verificar quem está mentindo. Inclusive, existe uma possível ocorrência de crime de falso testemunho aí por parte de alguma das duas testemunhas. Nesse caso, eu entendo justificável a expedição de ofício para a produção de provas digitais. Não de antemão. E olha para vocês verem congruência, aí, meu ponto de vista, de algumas empresas que estão requerendo provas digitais já na defesa. Se a empresa, para quem a gente for para reclamante, essa alegação na impugnação vai ganhar força. Se a empresa tem um registro de ponto, ela juntou o registro de ponto de todo o período, não é britânico, ela vem na defesa pedindo dado de geolocalização, ela já não está, de uma certa forma ou de outra, desconfirmando os registros de ponto que ela tem? É uma argumentação. Ela pode, lá depois que instruiu. Contra a prova, testemunha mentiu. Aí falou, o registro de ponto é falso. Falou, não é, mas é verdadeiro, eu sei que é verdadeiro. Aí, como contraprova lá na frente, por conta disso, sim. Agora, de antemão, eu junto o registro de ponto, bonitinho, ele seria o meio de prova. A parte contrária que tem que desconstituir. E eu já peço para expedir ofício para a estação radiobase. É uma argumentação, né? E a se pensar, né? Eu estou só jogando aí discussões para vocês. E eu já trago aqui, né, duas decisões para a gente ver que isso é controvertido. Isso vai, né, ainda vai levar um tempinho para ter pacificação. Essa é uma decisão do TRT da 12ª Região, né, em que foi concedida a possibilidade de prova digital. Olha lá, ó. O requerimento formulado por uma das partes, no sentido de produção de determinada prova, inclusive digital, revela o exercício regular de um direito, notadamente considerando a maior solidez e o alto grau de confiabilidade das informações que dela possam advir, em comparação com outros meios probatórios clássicos. Não se tratará de prova obtida por meio ilícito, nem tampouco se estará desprestigiando
os direitos da privacidade assegurados no artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal, 7º, 1 e 2 da Lei do Marco Civil da Internet. Quando conferido aos dados coletados o adequado sigilo reservado à sua análise às partes envolvidas no processo e com vista à confirmação dos fatos afirmados pela própria parte. Só que nós estamos em Minas Gerais. E aí eu trouxe um acordo de mandado de segurança também de Minas Gerais, da nossa seção de dissídios individuais. Se a composição for a mesma e alguém impetrar um mandado de segurança em que foi determinada a realização de prova digital de antemão, existe a possibilidade de ser seguido esse entendimento, né? Que é o que está aí, ó. Dados de geolocalização, requisição, ofensa ao direito ao sigilo telemático e à privacidade. Embora a prova digital da geolocalização possa ser admitida em determinados casos, ofende direito livre e certo ao sigilo telemático e à privacidade a decisão que determina a requisição sobre dados de horários, lugares e posições da impetrante durante largo período de tempo, 24 horas por dia, com o objetivo de suprir prova da jornada, a qual deveria ser trazida aos autos pela empresa, inteligência dos incisos 10 e 12 do artigo 5º da Constituição da República, ou seja, o ônus da prova é da empresa, né? Quem mandou, né, não fez a prova efetiva da jornada trabalhada, é o que eu disse, né? Que eu não trouxe para vocês, né, soluções, na verdade, existirão soluções a depender de quem seja o cliente de vocês, né? Quem está pelo reclamante que não queria produzir essa prova e ela foi determinada de ofício, poderia impetrar mandado de segurança, depender da situação, ou não, né? Quem está pelo autor, o autor não tem nenhum constrangimento, nada que ele queira deixar sob sigilo, já junta, já concorda, o próprio autor já requer. O próprio autor já requer lá na inicial da expedição de ofício para a empresa, claro, solicitando os dados dos registros de conexão, já manda lá, que você demonstra que quem não deve, quem não deve não teme. Só que não é bem assim, justamente por conta daquela tela que eu disse para vocês. Às vezes não é jornada que ele quer esconder, é outra coisa que ela quer esconder. Então, essa é a grande discussão aí. Inclusive, né, essa discussão não é a Justiça do Trabalho que vai resolver, gente. Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês a notícia. Esse foi um mandado de segurança impetrado lá naquele caso da Marielle Franco. E o ministro Lewandowski, ele autorizou a quebra de um assessor lá do sigilo dele em todas as hipóteses, com exceção dos registros de geolocalização. Ou seja, em um procedimento em matéria criminal, o STF não permitiu a quebra do sigilo de conexão. Por quê? Porque o ministro Lewandowski entendeu que essa questão ela estava afetada, se vocês quiserem anotar, lá no tema 1148 da repercussão geral de recurso extraordinário, o recurso extraordinário 130.125.0. 130.125.0. O que acontece nesse recurso extraordinário? A Google, ela entrou com uma ação contra uma determinação do juiz criminal lá, que ela apresentasse todos os registros de conexão de pessoas indeterminadas, que pesquisaram o termo Marielle Franco em um determinado período, na internet, no Google. Por quê? Porque quem pesquisou Marielle Franco, em tese, seria o suspeito, na época da morte dela, entenderam? Só que aí, nesse caso, foi no recurso extraordinário, foi reconhecida a repercussão geral, e aí o ministro Lewandowski aqui falou, ó, a gente tem que esperar o que vai ser decidido lá no tema 1142. E isso está parado. Aqui na Justiça do Trabalho, eu tenho visto indistintamente muita gente pedindo ofício. Essa discussão ainda não está resolvida. E é o que eu disse para vocês. Eu acho que não seremos nós que resolveremos essa questão. Quem resolverá isso será o Supremo Tribunal Federal, né, lá no julgamento, então, do tema 1142. A gente tem que aguardar, verificar, ou não, se vão fazer distinção. Mas, assim, o que eu digo, né, eu acho que se o titular do dado, ele autoriza, ele consente,
não tem melhor prova do que os registros de geolocalização, pelo menos para confrontar a prova testemunhal, porque prova testemunhal ela é muito efêmera, a memória falha, às vezes nem é intencional, né? E aí a gente tendo um elemento melhor de prova para confrontar, para demonstrar que a testemunha está mentindo, por que não utilizar? Não utilizar, né? Eu acho que esse seria o caminho. Mas já destaco, eu tenho apanhado aqui nos grupos que eu discuto com alguns professores, tem muita gente defendendo ampla e abertamente, dizendo que não é dado protegido pelo sigilo. E pronto. O professor Guilherme Guimarães Feliciano, lá na palestra dele que ele deu no curso da nossa associação, ele defendeu plenamente a abertura, a liberdade aí para essa produção probatória. Ele que tem uma posição mais garantista, eu até pensei que fosse um posicionamento diferente, mas não foi. Inclusive, tem uma obra que é coordenada pela colega Ana Missulin e o colega Platão Filho, lá pela editora do Lacier, em Campinas, não sei se vocês conhecem. Inclusive, tem um artigo meu sobre geolocalização, ela foi lançada há uns 15 dias, bem bacana. É o Lacier que editou ela, então, se tiverem interesse, tem muito artigo bacana lá. Eu ainda não recebi o meu exemplar, não, mas só pelos professores que escreveram e as temáticas que foram discutidas, eu acho que recomendo, eu recomendo, eu acho que é a mais vanguardista obra desse tema em aspecto trabalhista. Então, aí fica a dica para vocês. E, gente, para não me alongar mais, né, só um convite para vocês, não sei se vocês estão sabendo, amanhã, eu e o professor Yuri, a gente vai começar uma imersão em audiências trabalhistas e provas digitais. Na verdade, os 2 primeiros dias a gente tratará de audiências trabalhistas, né? A gente já fez um e-book, tem mais de 120 páginas esse e-book, com muita dica prática de audiência. No último dia, né, para não dizer, a gente vai tratar de provas digitais. Será bem parecido com o que eu já falei aqui com vocês hoje, no último dia, mas a gente vai ter a complementação do professor Yuri, né? Ele pode agregar, eu acho que quem o conhece sabe da forma que a didática que ele tem, o conhecimento que ele tem, mas aí fica o convite para vocês também, nesse sentido, amanhã, se quiserem ficar uma overdose de Fabrício, né? Até quinta-feira vocês têm aí o convite para ficarem aí essas noites com a gente. E para finalizar, eu coloquei aqui só uma fala de Gandhi, que é uma meta, né? Pelo menos para mim é o que sempre me move. Aprenda como se fosse viver para sempre. Eu acho que com base nisso a gente se torna, né? A gente se torna pessoas, pelo menos potencialmente melhores e faz o convívio, a nossa sociedade melhor, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mas mais a gente conhece as nossas limitações. Essa é a verdade. Bom, fico à disposição para dúvidas, né? Se quiserem me enviar aqui ou perguntar pelo chat aí, ou por áudio, ou se quiserem depois enviar de uma outra forma, eu estou aqui à disposição. Eu não sei como é que está a estrutura aí de vocês para isso. Ficou um pouco, ficou bem baixo. Vou falar pelo chat, então, Gente, eu vou aproveitar enquanto isso, eu estou vendo o agradecimento,
eu não mostrei o registro da Verifact, só um pouquinho, ele acabou de ficar, quer dizer, ele acabou de ficar pronto, não, ele já tinha ficado pronto, agora que eu vi que ele ficou pronto. Eu estou abrindo ele aqui, só um pouquinho. Vou compartilhar aqui para vocês, só um pouquinho. Primeiro, o relatório técnico. Aí, todo relatório deles gera o identificador. Aí está lá o título que eu tinha dado, né? Registro teste. Aí, pessoa física, o solicitante, que sou eu. Eles têm, para que, por exemplo, se o juiz não conhece a Verifact, eles têm uma introdução explicando todas as funcionalidades, a certificação digital lá com base na medida provisória 2202 de 2001. Então, tem toda a explicação, a certificação pela ICP, tem um QR Code de validação online para verificar que não foi falsificado. E aí, depois disso, ele vai falar, ó, pacotes gerados. Aí ele vem lá, tem a identificação de tudo que foi gerado. E os prints, ó. E depois, no pacote, vai ter o vídeo que eu gravei também. Então, aqui, poderia ter inúmeros prints, se fosse uma conversa, né? E aí, aqui, ó, deixa eu tentar abrir para vocês o vídeo. E aí, tudo isso está certificado que hoje, naquele horário, eu fui e foi o que estava registrado naquele site. Aí o vídeo. E aí, tudo isso você vai poder juntar no processo. Vai juntar o relatório e os arquivos que foram gerados com o relatório. Então, é uma ferramenta bastante interessante aí para vocês utilizarem, né? Fica a dica, para não ficar só com print, né? E eu já usei, em um caso particular, especificamente naquela situação, uma instituição de ensino estava me divulgando como se eu fosse professor, sendo que eu nem tinha recebido convite, tinha minha foto lá, aí eu entrei na Verifact, certifiquei, mas aí depois eu conversei com eles excluíram e ficou tudo certinho. Mas, né, a gente sabe, a possibilidade de você fazer isso a qualquer horário é muito vantajoso, né? Então, fica a dica para vocês. Bom, gente, eu estou vendo aí que estão me agradecendo, acho que não vai ter nenhuma pergunta então, mas aí renovo o meu convite para amanhã, se vocês quiserem. E aí, eu não coloquei o link da inscrição para vocês, né? Deixa eu colocar o link aqui, para quem quiser se inscrever. Deixa eu ver onde eu tinha colocado o link aqui. Ah, não coloquei. Mas assim, é só entrar no meu Instagram lá, que tem o link é bit.ly/expertmd. Que aí amanhã, 19 horas, a gente começa falando de muita audiência e depois na quarta também de audiência e na quinta provas digitais. Tá bom? Ah, tá. Estão me ligando aqui. Deixa eu atender. Alô?